Para Van Gogh é uma coisa, a luz, tudo aquilo está impregnado. Van Gogh não vendeu um quadro na vida. Quer dizer, hoje é um dos mais avaliados pintores da história, né? Então é isso que a gente diz, é preciso ter uma análise vertical ou vertical da história para poder ter a incursão no momento que as coisas não acontecem isoladas, né? E, a meu ver, a obra de Oscar, ele vai buscar, ele absorve de uma maneira muito rápida isso de Corbusier, né? E por isso ele consegue dar um salto adiante com a sua autonomia, que, segundo ele, a sua arquitetura inicia em Pampulha, né? João, vamos fazer um intervalo pequenininho, já voltamos falando disso, Pampulha, linha áurea, linha da vida, tá, Oscar Niemeyer, arquitetura falando da vida da gente e do universo, tá bom? Ok. Nós estamos conversando hoje com João Virmont Suplicy Neto. O João Suplicy, ele é arquiteto formado pela nossa Universidade Federal do Paraná, é doutor em arquitetura pela USP, é professor da Pontifícia Universidade Católica aqui do Paraná e presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil. Nós já voltamos. Olá, nós estamos conversando hoje com o arquiteto João Virmont Suplicy Neto, o João Suplicy. João, a gente encerrou o primeiro bloco falando aí da Pampulha, da obra chamada própria, obra pública. Como é que começa esse Oscar Niemeyer na Pampulha, que já tinha desenhado algumas casas também, né? Casas de residência, né? Olha, o meu entendimento sobre a obra do Oscar é de que é possível que ele faça esse caminho próprio, que ele mesmo considera, inicia sua obra na Pampulha, na década de 40, porque ele tem um método que ele segue, né? Ou seja, ele entende a questão da história, ele entende a questão da leitura do projeto, na justificativa do porquê as coisas estão ali. A convivência com o Corbusier faz com que ele tenha uma consistência, por exemplo, em relação à estrutura, a questão da interlocução dos espaços, dentro, fora, ou próprio da ergonomia dos espaços, e a questão da leitura estética, que é o que vem por último, aí onde ele transborda, ele se demonstra com propriedade na Pampulha. Essas coisas não se pode colocar pontualmente, né? É aqui que começa ou é aqui que a situação se faz, por exemplo, numa obra pública, né? Eu digo que onde eu faço a leitura no meu trabalho de doutorado é de que algumas obras públicas a gente vê alguma conexão com o quê? Com a residência. Com algumas obras de caráter residencial. Então, a residência Burton Tremaine, que ele faz para uma pessoa em Santa Bárbara, na Califórnia, nos Estados Unidos, não foi construída, mas ela tem uma importância fundamental, porque ali ele lança diretrizes que você vai identificar na sua obra. Então, a curva, não é? A curva da Marquise, né? O Piloty, você vê conexões entre a obra residencial e a obra dita outra, a obra grande, né? Então, essas coisas são importantes de fazer essas pontes, porque o Oscar ele tem um repertório fechado, ou seja, ele trabalha várias maneiras, de várias maneiras, obras que se repetem com outra leitura. Então, você veja, a questão do Museu Oscar Niemeyer em Curitiba, que ele faz sobre um pedestal o Grande Olho. A questão do Museu de Niterói, né? Ou seja, são obras que vêm de um referencial lá do Museu de Caracas, de 54. Foi uma obra que não foi construída, mas que, de alguma maneira, ela cria um divisor de águas na sua carreira, digamos assim. Foi depois de uma ida à Europa que ele entende o poder simbólico da edificação e ele pega uma pirâmide que você pode ver que é a característica do nosso imaginário coletivo, da pirâmide do Egito, e põe ela de uma maneira contrária. Então, com isso, ele cria o quê? A notoriedade da coluna.
né? A coluna que tem o embasamento, que tem o corpo e tem o seu coramento. Então, são estratégias que, como o pilotique, ele instala para elevar o edifício e aí deixar a fluidez, ele faz a leitura, o quê? Palácio dos Doges de Veneza, onde o pesado está em cima e o leve está embaixo. São maneiras que ele provoca na sua obra e que dão consistência, mudando alguma coisa e fazendo essa leitura dentro de um repertório e que dá uma consistência para que a obra tenha, digamos, uma notoriedade, né? A primeira casa, residência projetada e construída para ele, né, a famosa Casa das Canoas, dá para fazer uma ligação entre a Marquise do Ibirapuera e mais aquelas curvas da Pampulha e mais a sinuosidade própria das ondas do Rio de Janeiro? Sem dúvida. Como eu te falei, essa obra de Burtremain, ela é anterior, né? A Casa das Canoas é de 53, o Ibirapuera é de 51, né? A Burtremain é de 47, né, quando ele está em Nova York fazendo o edifício da ONU com Corbusier. Então ele é contratado para fazer essa... Então você vê, a Burtremain tem uma sinuosa, uma marquise sinuosa que você vai identificar no Ibirapuera. Que já vinha lá da Pampulha também, um pouco. Que vinha da Pampulha, óbvio. A Pampulha, por isso que ele considera a Pampulha o seu início, né? Onde ele tem a liberdade para tratar a curva, né? Quer dizer, ali ele faz a leitura, a meu ver, o Oscar é um grande leitor do espaço, né? Do espaço que eu digo, o espaço aberto na natureza. Há um autor, Kenneth Frampton, que faz uma alusão a Brasília, com dois textos. Um texto que ele criticava Brasília no sentido de que era uma cidade isolada, ou edificações isoladas, e que ele deixa para o fim esse texto. E o texto no meio do livro, onde ele realmente entende a interlocução que os edifícios fazem entre si, né, justamente por esse domínio que ele faz com em relação ao entorno. Na Pampulha você vê a Casa do Baile, que ela faz uma conversa com as bordas do lago, né? E as outras, o cassino, quer dizer, você vê ali a promenade arquitetural que o Corbusier nos ensina, quer dizer, você aprender o espaço através do olhar. E aí você vê os edifícios em promontório, a subida em rampa, é justamente isso, de você fazer essa leitura do entorno. E na Casa das Canoas você vê uma conexão com a Casa do Baile, com a Burton-Tremaine, com a Marquise do Ibirapuera, mas cada uma tem uma maneira de se fazer. Ninguém havia feito uma casa daquela maneira, não é? E até eu fiquei sabendo pelo Carlos Lemos, que trabalhou com ele, que a Casa das Canoas, ele fez a maquete, mandou fazer a maquete com o entorno, no morro e com as vegetações e aquela placa em cima. Ele olhou e viu de diversos ângulos, pegou aquela placa e recortou com a tesoura. Ou seja, a Casa das Canoas não foi desenhada, foi recortada, né? Então essas Nada coisas... mais moderno que isso, mais né? moderno, né? Fazer um recorte da... Então aquela maneira de jogar aquela sinuose faz com que ela seja única. E ali dentro você vê a leitura do espaço como, em relação ao entorno, que o olhar transpassa. O que é isso aí? É o pilotinho, uma casa pequena. Você vê a estrutura independente, tem os apoios independentes, né? Tem uma série de questões ali que você pode dizer, aqui está a leitura de Mies van der Rohe, está a leitura que trabalha esse espaço fluido, né, com divisórias e tal, está a leitura de Corbusier, enfim, é um cara que tem esse método calcado em cima do entendimento do que seja arquitetura, né? Então, quando Walter Gropius chega na Casa das Canoas para o Oscar e diz, muito bonita essa casa, mas pena que ela não é reproduzível, né? Ou seja, não dá para se repetir, porque Gropius vinha do pensamento moderno de ocupar a Europa do pós-guerra e de se fazer inúmeras unidades para muita gente, né? E Oscar toma isso de uma maneira não muito boa, né? Até hoje ele se ressente em relação a esse olhar, né? E realmente é necessário que a gente tenha, na hora que se trabalhe um edifício, que se trabalhe ele com uma coisa única, né? Como a era moderna nos ensina, de que não é possível a gente fazer uma janela para o mundo, mas sim criar
na obra e criar um objeto, um sujeito para este mundo, né? Cada obra é uma obra, ela tem que ser feita para determinado fim, mesmo que depois se recicle ou se coloque, coloque novamente no ciclo, né? Que se atente para a peculiaridade do seu uso. E não adianta a gente simplesmente repetir o passado, né? Mas é fazer as leituras, assim como fez Corbusier, como faz Niemeyer, né? em cima da sua própria obra, ele faz sempre a releitura, por isso o repertório dele, eu digo, é fechado, porque ele sempre, mas essa obra ele se repete, não, você vai ver, ela tem uma relação nova com o espaço, né? Assim como, vamos lembrar um pouco da nossa infância, da convivência que a gente teve na área rural e nas cidades menores, assim como não existe uma casa de João de Barro exatamente igual a outra, segue as mesmas orientações, a luz, o vento, assim como não existe uma toca de um tatu igualzinha a outra. Mesmo que surjam os conjuntos habitacionais, estou indo no raciocínio do Oscar Niemeyer, com o qual a gente concorda. Um conjunto habitacional, a gente vê conjuntos habitacionais do antigo IAPC e IAPI, de 40, 50 anos, as casas foram sendo moldadas pelos seus moradores. Hoje, cada casa tem a cara de quem mora ali, não é verdade? Não? Então, o ser humano, dentro da sua natureza, de gente, vai transformando o seu local num local próprio. É isso, João, que acontece. É necessário que seja assim, não é? As pessoas querem uma identidade, né? Então, na hora que você trabalha, por exemplo, a questão da habitação social, que hoje está, digamos, a ordem do dia para o Brasil, né? Necessária, né? É necessária. Isso aí digamos, é uma lição de casa que nós temos que fazer. O Brasil tem que fazer, e não só o Brasil, a América Latina toda tem muitos problemas em relação à infraestrutura, quer dizer, a moradia, a educação, né, o lazer, a cultura, enfim, sem essas coisas básicas a gente não consegue dar um passo adiante, né? Enfim, resolver as coisas fundamentais para o viver, para o ser humano. E na hora que você repete, ou seja, lança, não é só morar, não é só um telhado que você tem que colocar como abrigo, porque a arquitetura não é só abrigo, como eu falava, ela tem a sua complexidade. E cada indivíduo tem o seu desejo do espaço, né? O Sebastião Salgado diz uma palavra fantástica que é a adaptabilidade do ser humano, né? Isso, retratando as mazelas da humanidade, ele viu quanto o ser humano se adapta, né? Agora, eu acho que no papel do arquiteto você precisa ser realmente um pouco mais além, propor alguma coisa, como a gente falava, tem que ser a antena da raça, né? No sentido de propor alguma coisa para esse indivíduo que altere essa cultura, altere essa vida um pouco para melhor. Então, na hora que você vai fazer uma reprodução de casas em série, né, tem que tomar cuidado com essa interlocução da unidade com o todo. Como é que é esse todo em relação ao entorno, à paisagem urbana? Cada unidade dessa, ela deve ter a possibilidade, se é um módulo mínimo, de sofrer alterações, de sofrer mudanças. Então, a boa obra é aquela que aceita, digamos, essa coisa em relação à vida, não é? Nesse sentido, é positivo os concursos públicos, não é? Quando vai se construir obras públicas, por exemplo, e você, desde a época em que estava na Regional do Paraná e agora com o presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, é importante que haja concursos públicos, a não ser uma notoriedade, como Oscar Niemeyer, que você não vai discutir. Mas é essencial isso, né? Que seja discutido o tipo de edifício que se quer, a individualidade. A gente teve uma experiência boa aqui no Paraná com alguns concursos que você pode falar, mas também com a Vila Zumbi, aqui em Colombo, na região metropolitana. Né? Não é aquela coisa... Vamos historicamente também não fazer injustiça, mas não é aquela coisa Sandra Cavalcante, BNH, tudo muito igual, interessante também. Mas você tem casas localizadas em terrenos diferentes, em posições diferentes, e aí quer dizer, você vai dando um padrão de bairro, né? Não de conjunto habitacional. Como é que é isso, você como presidente do IAB, vem a questão dos concursos públicos para projeto também? É fundamental que haja essa questão do concurso público. A ONU, na sua 20ª reunião, recomenda de que os países, para as obras públicas, executem o processo licitatório através de concurso público. E isso, obviamente, é fundamental para a arquitetura, e sobretudo hoje, né? Como você falou,
há expoentes, você pode contratar um arquiteto e pode ter o melhor projeto, mas também pode não ter a melhor oportunidade. O concurso público é uma grande chance de você dar oportunidade para novos talentos, exercer a democracia, não é? Ter uma das melhores ideias, e promover o quê? Promover o pensamento da arquitetura. Porque na hora que há um vencedor, os outros que não foram vencedores vão ver por que é que aquele trabalho eleito por um jurado capacitado, né? Porque aí é que entra, digamos, a posição do Instituto de Arquitetos do Brasil de fundamentar o processo licitatório de uma maneira correta, né? Tanto da questão do sigilo até do rigor na seleção de jurados, que dê essa condição de provocar a evolução do pensamento da arquitetura, né? Ou seja, o concurso público é sempre saudável, né? Ele pode ser contestado ou não, mas é a maneira mais democrática de se trabalhar a obra pública. Infelizmente, não temos feito o suficiente como deveríamos fazer. A França, por exemplo, em 99, só em Paris fez em torno de 2.000 concursos públicos, né? Então, essa prática é saudável e deve ser feita, deve ser utilizada, né? João, você, a arquiteta Carina Pimentel e a arquiteta Gisele Portela e mais algumas outras pessoas sensibilizaram a mim e a Rita para que nós olhássemos a obra do Vila Nova Artigas, conhecêssemos o Júlio e víssemos isso que nós consideramos isso o grande paranaense do século XX, né? Então, você paranaense como vamos falar das duas rodoviárias de Londrina, aquela que não caiu e a outra rodoviária, que para sorte nossa são projetos desses dois grandes arquitetos brasileiros, o Oscar, como você o chama, e o Vila Nova Artigas. O Artigas ele teve uma importância fundamental na arquitetura brasileira, né? E ele faz a Escola Paulista de Arquitetura, né? Constrói, ele projeta, né? Ele projeta, ele fez o edifício da Universidade, na Universidade de São Paulo, da Faculdade de Arquitetura, mas ele, digamos, ele inspira, né? Ele instala a Escola Paulista, digamos, metaforicamente falando, aí, quer dizer, a linha, né, projetual dos paulistas, ele tem uma importância fundamental. E é um curitibano, né, e teve vários projetos aqui no Paraná e, sobretudo, em Londrina, né? Em Londrina, ele tem a rodoviária de Londrina, que é uma obra que hoje é obra pública, se não me engano, é uma biblioteca, um museu, uma coisa assim. Né? E você vê, é até interessante você falar dele, de Oscar, porque você vai ver ali na obra da rodoviária de Londrina uma lembrança da Casa Oswald de Andrade, onde o Niemeyer faz o telhado borboleta, ou seja, a cobertura plissada para cima, uma reta e uma curva. E você vê na rodoviária de Londrina justamente essa expressão. Como o próprio Oscar trabalha a obra que tem uma influência de Corbusier, mais da sua maneira própria, Artigas também, ali. Né? E Artigas, no seu texto, né, nas suas aulas, ele, assim como Louis Kahn, um grande arquiteto americano, ele fala que se tem que conversar com o tijolo, ou seja, a questão da matéria, né? E ele impregna essa questão do fazer da arquitetura, né? A questão social, como é que está? Então, a obra dele, ele lança, digamos, algumas expressões do brutalismo, que é o concreto, a massa do concreto, digamos, a avalanche do construir, né? A expressão registrada pela arquitetura do construir. E o frio do concreto também, às vezes a gente se esquece disso, né? Que ele é frio, né? É frio, mas ele impregna aí, ele diz assim, aqui nesta matéria impressa está a tábua das casas do Paraná, das casas de madeira do Paraná, ou seja, é o registro. O que ele está querendo dizer com isso aí? A origem da onde vem, digamos, a matéria que é plástica, mas que é moldada pela madeira, e ao mesmo tempo está ali a mão de obra do operário, né? Então essas coisas são importantes que se coloque, quer dizer, aquele substrato que para ser arquiteto é preciso ser mais que arquiteto, né? E em Londrina você cita a obra
da rodoviária de Londrina, que ela foi alterada, é uma obra do Oscar Niemeyer que se instala como importância icônica, inclusive, né, na cidade. Então, Londrina teve essa felicidade de ter dois expoentes e colocar no seu ponto de conexão fora da cidade, ou seja, o posto que recebe os visitantes nas rodoviárias, com dois profissionais de alta linhagem. Que foi, no seu tempo, em função de ser um lugar de pioneiros, um lugar de colonização recente, seguramente o prédio mais importante, o prédio público mais importante da cidade, tanto aquele do Artigas quanto do Oscar Niemeyer, né, onde as pessoas vinham, voltavam, passavam por ali, né? Claro. Mas, João, eu estou ouvindo você falar aí e achei uma coisa muito interessante que eu nunca tinha atinado. Também não sou do ramo, né? Eu sou um leitor. Lendo a sua tese, que a gente imagina que vai se transformar num livro, você vem colocando assim, né? Residência Oswald de Andrade, Residência Pinhatari, do Francisco B. Pinhatari, né? Residência Sérgio Buarque, algumas que não foram construídas, né? E Residência Darcy Ribeiro, e de repente aparece lá o Catetinho Palácio Alvorada. Eu falei, olha que danado do João, a gente nunca se lembra, né? Que o Catetinho foi o local de morada do Juscelino, nos primórdios da construção, e o Alvorada é uma residência, não é verdade? Claro. A gente pode fazer essa alusão aí, né, de que é um palácio, né? Os palácios também foram residências, né? E o Palácio da Alvorada é a primeira obra dos palácios, né, construída em Brasília, e ela, digamos, dentro do pensamento que a gente faz de que as casas podem provocar essa dialética com a obra pública, né? Ela provoca toda uma linhagem de palácios em Brasília, onde a colunata, o peristilo, e aí voltando lá a questão do Partenon, está ali impregnada, né? A importância do vazio, o vazio que faz com que o olhar atravesse, que dê a presença no promontório, né, a presença da obra platônica, né, aquela que está no campo do imaginário, a obra ideal, né? Então ela tem uma importância fundamental. E eu particularmente acho que Brasília, as obras que têm a consistência ainda no espaço público são as obras de Oscar, porque ele trabalha realmente isso de uma maneira muito exemplar. E acho que deve ser observada, deve ser estudada. Embora hajam muitos opositores, né? Mas eu acho que a crítica não deve ser discursiva, ela deve ser analítica. O Lauro Cavalcante, que coordenou e foi curador de uma das mostras aqui sobre o Niemeyer, aqui, a exposição aqui no nosso querido Museu Oscar Niemeyer, esteve conosco aqui também, no Nacionalidade Brasileira, e eu pedi assim, Lauro, aliás ele é citado aqui no seu livro, é um livro sobre modernidade e tal, e o Lauro disse assim, olha, 3 ou 4 palavras sobre Oscar Niemeyer. Oscar é o moderno que está sempre se modernizando, é assim mesmo, não? Aquele centenário que está sempre pensando nos próximos 100 anos. Você sente isso? Você tem aqui uma linha da vida, a linha da construção. Não, sem dúvida. Bonita, né? Ele é surpreendente, né? Você veja, a última vez que eu estive no escritório dele, faz uns 2 meses, ele com 101 anos, indo para 102 anos, ele está ainda com muitos projetos, né, que estão sendo desenvolvidos em vários locais no mundo todo. Ele está editando, naquela época estava no 4º número, agora deve estar no 5º número, uma revista que trata de arquitetura e cultura, que é justamente onde nós, do Instituto de Arquitetos do Brasil, estamos conseguindo fazer com que este governo entendeu finalmente que a arquitetura é cultura. E isso, de alguma forma, constrói cidadãos, né? Ou seja, você entende isso no velho mundo, você entende isso onde a arquitetura é levada a esse nível de importância, né? Então, essa vivência dele, ele editando também um livro dos 10 últimos anos de obra. Quer dizer, é uma pessoa que está extremamente ativo sempre, né? Teve revista de arquitetura, enfim, é uma pessoa que é um velho jovem. João, muito obrigado, viu? Foi muito legal Prazer falar estar com você. Alegria sempre reencontrá-lo, sabe disso. Igualmente, Zizan, um abraço. O João Virmão Suplicy Neto, ele é paranaense, presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil, formado aqui na nossa Universidade Federal, no curso de Arquitetura, professor da PUC,
do Paraná, do curso de arquitetura, doutor em arquitetura pela USP, amigo do Oscar. O João, ele é filho do seu Haroldo e da dona Zuleika, tem 3 filhos, o Pedro, o Cauê e a Sofia. João Girmon Suplicy Neto, nosso amigo, arquiteto, João Suplicy. Nascido em Apucarana, mas lapiano, de coração, de vida e de sentimento. Nacionalidade? Brasileira. Obrigado, João. Um abraço.